Gosto muito daquele texto quando Paulo diz que nós fomos libertados da escravidão do pecado. E Romanos 6,18 diz assim: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Que tremendo esse texto de Paulo. E eu quero falar um pouquinho com os irmãos, com base na ênfase desse texto de Romanos 6,18, com o tema: em Cristo fomos libertos da escravidão. Primeira coisa, lógico, escravidão do pecado, domínio do pecado. O cristão, ele peca, mas ele não é dominado mais pelo pecado. Ele, quando ele peca, ele sabe que ele pecou e ele não justifica. Pelo contrário, ele experimenta o Espírito dizendo: olha, rapaz, isso aí não é atitude de crente. Essa é a verdade. Eu me lembro que antes de entregar minha vida para Jesus, eu pecava, eu era vingativo, briguento, xingava bastante, e quando alguém vinha me falar alguma coisa, eu justificava a minha atitude. Isso é ser dominado pelo pecado. Quando nós entregamos a vida para Jesus, o que muda é que o pecado começa a ter uma coisa, ele tem uma cor mais diferente, ele aparenta, ele deixa de ser uma coisa natural. O pecado, ele se torna algo terrível e abominável para o cristão. O cristão não tem prazer no pecado. Ele peca, mas ele não tem prazer no pecado. Mas também quando nós falamos que nós fomos libertados da escravidão, do pecado, a gente precisa pensar em algumas bênçãos, e eu quero trazer isso nesta manhã, porque à noite nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso, sobre ser libertos em Cristo. Mas, por exemplo, Paulo, quando ele está lá em Gálatas 5:1, ele diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Queridos, aqui entra uma coisa interessante, que quando nós entregamos, nós éramos escravos, mas quando nós entregamos a vida para Jesus, a gente também precisa saber de que maneira viver essa liberdade que Ele nos deu. Por isso que nós temos a Bíblia e temos o Espírito Santo para nos orientar. Viver em obediência. Algumas questões que eu quero levantar aqui, que faz parte desse pacote, dessa escravidão, do sofrimento que é sem Jesus, é quando nós olhamos para a maneira como vivíamos antes de Jesus. Vivíamos cansados, oprimidos, e parece que aquilo atormentava a vida da gente. Cada um tem a sua história antes de Jesus, cada um tem seus traumas antes de Jesus. E quando nós olhamos para o convite de Jesus em Mateus 11, de 28 a 30, ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, antes de Jesus a gente não conseguia ter isso, a gente vivia cansado, a gente vivia oprimido e oprimindo pessoas, vivia amargo, sem uma luz no final do túnel, confiando mais na gente do que em próprio Deus. Agora o detalhe é que estamos em Cristo, nós fomos resgatados da escravidão, do pecado, para viver para Deus. Colossenses 1,13, o apóstolo Paulo diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meus queridos, versículo 28 fala muito sobre cansaço. Mas eu percebo que às vezes ainda há cristãos que vivem cansados.
parece que ainda, mesmo livres, vivem cansados. Mesmo libertos, se sentem oprimidos. Já viram pessoas assim? Interessante isso. Parece que a gente está livre, mas a gente ainda não se desgrudou do nosso ego, e a gente continua daquele jeito, a gente fica fazendo tudo aquilo que antes que a gente fazia, e hoje a gente não precisa viver assim. Isso nos leva a pensar o porquê disso. Porque o cansaço físico, emocional, muitas vezes nós causamos isso. Nós temos problemas, temos lutas, temos dificuldades. Antes de Jesus, a gente tentava resolver do nosso jeito, mas hoje a gente não precisa disso. Podemos resolver isso com Jesus. É tremendo isso. Parece-me que fomos libertos, mas a gente não sabe o que fazer com essa liberdade. É uma coisa interessante isso. E o que a gente precisa como cristão? Viver na dependência de Deus. Viver na dependência do Espírito. Quando estamos em Cristo, quando nós aceitamos o convite de Jesus, Ele diz, olha, você que está cansado, vem comigo que vai ser diferente. No versículo 29, nós diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Queridos, antes de Jesus, nós vivíamos um jugo destrutivo, caminhávamos para uma autodestruição, mas agora a gente sai desse jugo, dessa caminhada de autodestruição, e quando estamos em Jesus, agora nós caminhamos com Jesus, e é aqui que é interessante. Podemos cometer o erro de correr na frente de Jesus, ou de andar atrás de Jesus, mas nunca com Jesus. E aí fica complicado viver o jugo de Jesus. Quando Ele coloca isso para a gente, Ele nos libertou para andar com Ele, sobre o seu domínio, sobre o seu governo. É tremendo isso. Quarta-feira nós estávamos falando aqui, buscar primeiro o reino de Deus, né? E o que é isso? É o senhorio de Cristo nas nossas vidas, mas parece que em momentos das nossas vidas, a gente acaba querendo agir do nosso jeito. E parece então que a gente volta tudo de novo, aí a gente começa a fazer mais do que Jesus pediu para fazer, aí a gente começa a ficar cansado. Aí nós criamos tantas atividades para fazer, aí nós nos sentimos oprimidos. Mas aí parece que nós é que criamos toda essa correria, essa histeria, porque o mundo corre desta maneira. O mundo é desequilibrado, é uma correria desnecessária, na nossa forma de ver hoje. Mas parece que muitas vezes nós entramos nessa frenesi do mundo, e a gente começa a correr igual, fazer um monte de coisa, criar um monte de atividade, entrar em um monte de coisas, não há necessidade disso. Veja bem, nós fomos libertos em Cristo, para sair desse domínio desse mundo, e agora vivermos do reino do Filho do seu amor, viver mais com uma vida diferente, com qualidade de vida. Gente, tem cristãos que são irados, têm acesso de raiva. Já viu isso? Eu já. Tem cristãos salvos, libertos, mas que não permite a ação do Espírito Santo na sua vida para mudar essa área. E é aí que a gente sofre. É aí que a gente, libertos, continuamos com as correntes do nosso eu. Tem que ser assim. Mas nós temos que fazer de acordo com o que Jesus quer que nós façamos. Cada um de nós, que Deus permitiu viver nesse mundo, estamos aqui hoje, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Então fomos libertos daquele cansaço exagerado, daquele jugo destrutivo, para um jugo suave, caminhada com Jesus. Essa caminhada com Jesus, ela traz mansidão, equilíbrio e humildade. Essa é a caminhada com Jesus.
E quando nós olhamos no versículo 30, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, Jesus nos libertou para andar com Ele, sob o seu domínio, sob o seu governo, e andar com Jesus é prazeroso, não é um peso, não é um fardo. Se eu tenho desafios de fé, não é um fardo, é uma oportunidade de crescimento, de amadurecer. E a gente precisa pensar nisso. Viver este mundo, depois que estamos em Cristo, como libertos realmente. Usufruindo dessa liberdade que temos em Cristo. E nós conseguimos viver isso quando nós vivemos uma vida de piedade. Paulo ele diz, né, o atleta precisa correr, a disciplina, mas é melhor você buscar a piedade, a dedicação. Queridos, eu me lembro que na minha experiência, quando eu ainda não tive a minha experiência de salvação com Jesus, eu li a Bíblia, eu fiz o catecismo, tinha até um evangelhozinho bonitinho assim, que me acompanhou por muitos anos. Em 1974, eu era molequinho mesmo, né? Eu ganhei um livrinho do Novo Testamento, dos Gideões, que eles foram lá na escola naquela época. De 74 eu fiquei com aquele livrinho comigo até 1989, quando eu dei para um rapaz que foi trabalhar no meu lugar, numa empresa que eu trabalhava em Londrina. Mas eu me lembro que na época que eu ganhei aquilo, e na época que eu ouvi algumas coisas sobre Jesus, eu não conseguia entender. Mas quando eu convidei Jesus para entrar no meu coração, para ser meu Senhor e meu Salvador, aconteceu uma coisa fantástica. As palavras começaram a ter vida para mim. E isso porque a Bíblia é clara, o Espírito de Deus é que nos dá discernimento. O homem natural, o homem sem Jesus, ele não compreende as coisas de Deus. Só aquele que é espiritual. Quando nós olhamos para o texto do apóstolo Paulo de Romanos 6,18, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça, e depois ele mesmo ainda continua falando em Colossenses 1,13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É o mesmo apóstolo Paulo que fala em Gálatas 5,1, estáis pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eu me lembro que eu era uma pessoa extremamente perfeccionista, e aquilo quase me destruiu, mesmo depois de convertido, porque mesmo liberto, eu ainda defendia o perfeccionismo, e aquilo quase me destruiu. E veja bem, eu era livre e continuava escravo do meu perfeccionismo. Queridos, quando nós entregamos a vida para Jesus, precisamos pedir a Jesus para nos ajudar a mudar hábitos que ainda continuam enraizados em nós, que precisam ser tirados. Porque isso nos impede de viver a vida cristã, de usufruir de toda a liberdade que temos em Cristo. E é aí que a gente trava as coisas. E como que a gente consegue isso? Primeiro, vivendo uma vida de obediência. É renunciar os nossos desejos e pensamentos que, ao invés de nos aproximar de uma vida cada vez mais frutífica com Jesus, nos afasta dos propósitos de Deus para a vida da gente. Isso é muito sério. Nós celebramos a Páscoa. Jesus morreu, ressuscitou, nos pagou, rasgou a cédula que tinha lá, as minhas dívidas foram pagas no corpo de Cristo, sua morte, na sua ressurreição. Mas há coisas na minha vida que é eu que preciso ter coragem de abrir mão.
Às vezes são coisas que é da nossa natureza caída, que precisa ser reavaliada. O Espírito Santo está dentro de nós para nos ajudar a viver um dia diferente do outro. E o que a gente precisa é isso. Nós temos visto tantos cristãos salvos em Jesus, vivendo uma vida, numa frenesi neste mundo, extremamente esgotados fisicamente, emocionalmente. E por que isso acontece? Porque ainda continua, mesmo liberto, continua trilhando a liberdade, o jeitão do velho homem. E isso arrebenta com a gente. O que Paulo escreve em Gálatas 5:1, poderíamos dizer assim: Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Somos livres em Cristo, mas muitas vezes queremos viver algumas atitudes que são confortáveis, do jeitão antigo, que não nos abençoa e não nos ajuda a ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. E ele continua: permaneçam nessa liberdade, nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Há cristãos que conseguem uma úlcera nervosa porque não querem administrar a sua ira. Olha que interessante isso. Não, mas tem que ser assim, tem que ser assim como? A Bíblia diz que é para ser exatamente desse jeito. Tem coisas que a gente precisa pedir sempre. Eu digo, não tem coisas. A vida do cristão precisa ser uma vida de dependência de Deus e de perguntar: Deus, eu estou agindo corretamente? É ter coragem para isso, porque isso é dar um murro no ego da gente, é esmurrar o corpo e dizer: Senhor, eu estou fazendo certo, eu estou usufruindo da liberdade em Cristo que o Senhor me deu, porque salvo eu sou. Por isso nós precisamos usufruir. Estava conversando um pouquinho com o irmão Udo ali, e nós estávamos falando da insensibilidade de muitos cristãos, não é mesmo, Udo? São desafios, insensibilidade de muitos cristãos. A gente precisa pedir a Jesus para nos ajudar a ser sensível em todas as áreas. Ajudar quando nós formos falar algo, não falar o que pensamos. Nós temos o direito de pensar tudo o que quisermos. Não temos o direito de falar tudo o que pensamos. Porque dependendo do que você fala, alguém pode mudar o seu queixo de lugar. E primeiro, porque nós agora, como novas criaturas, nós temos o privilégio de tudo que formos falar, ser em prol de edificação do meu irmão. Quer seja até uma admoestação, quer seja até uma disciplina, uma repreensão. E por que isso? Porque nós somos salvos em Cristo. Nós temos o privilégio de viver, de ser um instrumento de Deus, onde quer que estejamos. Então hoje, nós estamos falando da Páscoa. E nós fomos libertos da escravidão, do pecado, do cansaço que aquilo que o pecado carregava, do peso que era nas nossas costas, do jugo carnal, egoísta que a gente tinha. Nós fomos livres de tudo isso. E Jesus nos chama agora para andar caminhando com Ele, aprendendo com Ele. Não é isso que Paulo diz para a gente? Para a gente ser cada vez mais semelhante a Jesus? Não é isso que Jesus pede para a gente? A pergunta nossa é: Senhor, eu estou conseguindo isso? Eu estou fazendo isso? Estou a contento? É olhar as coisas. Eu já citei uma vez aqui uma música que foi a primeira música que eu ouvi quando eu comecei essa minha caminhada com Jesus. Era uma música do Padre Zezinho, um galileu. Eu já falei dessa música dele, porque essa música marcou a minha vida. Que ele dizia que nós deveríamos andar como o Jesus, o galileu. Olhar como Jesus olhou, sentir como Jesus sentiu. Queridos, isso é vida cristã. Vivemos uma época onde o estético parece ser mais importante do que pessoas.
do que espiritualidade. E glória a Deus, Jesus veio, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida. E essa vida, enquanto estivermos neste mundo, podemos viver melhor, com qualidade de vida neste mundo. O que nós precisamos é de direção. O que nós precisamos é nos submeter. Por mais que aconteça algo completamente diferente da tua vontade, que te faça abalar aí as estruturas, quero te dizer uma coisa. Glorifique a Deus por isso. Se Deus permitiu a bênção nesse negócio, vai ter vitória nessa história. Vai depender de como eu vou lidar com isso. E que Deus nos ajude a viver um dia após o outro, na dependência total de Jesus. A dependência total dele. Como nós precisamos disso dia após dia. Em Cristo fomos libertos da escravidão do pecado. E como Paulo nos diz, já que somos libertos, vamos ficar firmes nessa liberdade, nesse livre acesso com o Pai, reconciliados, e vamos pedir orientação para Ele, para que a gente possa viver e não aceitar mais alguns jeitões e hábitos nossos que nunca nos abençoaram, só fizeram a gente sofrer mais ainda. Pode ser a ansiedade, pode ser a preocupação em excesso. Tudo isso nós podemos colocar no altar de Jesus. Ah, pastor, não tem pastor. Tem o que Jesus disse. Ele diz para mim aqui: vinde a mim, todos que estáis cansados, eu vou aliviar. É Jesus que está dizendo isso. Não, pastor Ismael. Então isso é possível? É possível. Como? Conversa com Jesus, porque a cada um de nós ele tem um jeitinho especial de lidar com a gente. Ó Deus bendito, obrigado. Obrigado pela liberdade, a libertação. Obrigado porque o Senhor pagou por nossos pecados na cruz, foram pagos, ó Deus, por teu Filho. Obrigado por teu amor rico, que a gente não consegue mensurar, a ponto de que seu Filho morreu na cruz por nós, e ele foi de maneira voluntária. Um amor desse que a gente não conhece, a gente desconhece isso, mas experimentamos isso também. Obrigado, Deus, pelo teu imenso amor para conosco. E abençoa, Senhor, as nossas vidas, continua a nos dirigir, a nos fortalecer e a revelar para nós a tua vontade. E que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós agora e eternamente. Amém. Amém. Queridos, uma boa tarde e à noite, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos novamente aí.